direita. Eu sou de direita. Bota a cara defendendo o Romualdo. Sabe por quê? Se você fizer isso, sabe, vai vir seu chefe de partido e falar, ô, não mexe aí não. Por quê? Porque a Operação Baeste tá chegando em todo mundo, irmão. Tá chegando... aqui. Ó, o macaco vai embora, vai começar o podcast, hein, galera? A gente combinou. Já que é um assunto local, vou até pedir pra você soltar aí, eu vou no banheiro rapidinho. Operação Baeste. Operação Baeste, um salve pro Romualdo. A gente tá negociando pra você vir aqui, hein, Romualdo? Fica a pressão aí, hein? E aqui, eu quero deixar, em nome do MBL, aqui do Espírito Santo, toda a nossa total e irrestrita nosso total apoio ao delegado Romualdo Janordoli, que está sendo perseguido injustamente pelo Estado do Espírito Santo e por aqueles que ele juramentou defender na formatura dele como policial civil, porque ele fez o certo, porque ele fez o correto e não se dobrou à vontade dos poderosos. Então aqui a nossa solidariedade em nome do MB Livres ao delegado Romualdo Janordoli, que foi o cabeça, juntamente com toda a sua equipe ali da Operação Baeste aqui no Espírito Santo. Antes de falar da Operação Baeste, eu Prendeu o Peida Leite. Pior que é mesmo. Pior que é mesmo. Tem um traficante chamado Peida Leite que foi preso pela equipe dele também. Antes de te contextualizar sobre a Operação Baeste, que eu vou deixar o Luiz fazer os pormenores, eu vou te contextualizar quem é o Romualdo. Romualdo é o cara, junto com a equipe dele, que prendeu o maior narcotraficante da história do estado do Espírito Santo, chamado Marujo. Lembra daquele cara que queimava ônibus na Reta da Penha, quando passava um carro de polícia na área dele, ele já ficava revoltado e queimava, prejudicando toda a população de Vitória? Então, Romualdo prendeu esse canalha. Ele estava há mais de 10 anos foragido e sempre que iam fazer operação para cima dele, tem a corrupção, infelizmente a gente sabe disso, e vazava a informação para o ouvido do Marujo, o tal do Marujo se escondia na toca lá. E sempre entravam lá, ele tava na casa e tal, vinha, ele não tava. Por quê? Já bateram rádio para ele e ele fugia. Quando o Romualdo entrou, ele utilizou de todo o aparato da inteligência para não vazar nenhuma informação, colocando as pessoas certas nos lugares certos e utilizando a tropa certa. E num dia que o Marujo nem suspeitou, o Romualdo entrou lá, junto com o belo trabalho de todas as forças policiais, até os policiais penais participaram dessa prisão, e pegaram o Marujo lá na toca dele, lá, escondidinho, igual uma mocinha. Porque você vê que os caras não são todos poderosos, não. Tava num buraco no teto. É onde rato se esconde. É isso aí, onde rato se esconde. E esse é o Romualdo. Esse cara tirou das ruas um dos maiores narcotraficantes e os braços direitos dele. Não foi só a prisão do Romualdo, não, tá? Prendeu o braço direito, prendeu o braço esquerdo, prendeu todo. Ele ganhou destaque, né, aqui no estado. E esse destaque, ele foi cerceado através de ele fazer o próprio trabalho dele. Qual é? Porque acabou essa operação, ele prendeu o Marujo, beleza, fechou as pontas ali e começou-se a investigar outras coisas, né? E ele chegou na famosa Operação Baeste. Tudo estava bem na Operação Baeste até começar a chegar em nomes empresários que bancavam política, que bancam políticos, empresários que têm influência política, empresários que têm influência sobre outros empresários e um ramo da elite estadual, onde o trabalho de uma pessoa honesta começou a incomodar. E aí começaram a remanejar o Romualdo de cargo. Tira esse cara da Operação Baeste, porque a Operação Baeste tem que melar, ela tem que parar, entendeu? E começou-se a utilizar, vamos botar uma outra pessoa aqui, tira o Romualdo desse comando, bota ele pra lá, bota ele pra cá. Começou a fazer um ping-pong de cargo com o Romualdo. Pega fulano, joga numa delegacia. Não, nessa delegacia deu problema. Vamos tirar essa pessoa dessa delegacia, vamos trazer outra pessoa que vai arquivar. Cara, isso tá tudo explícito nos vídeos no Instagram do Romualdo. O Romualdo, ele tá fazendo uma série de vídeos esclarecendo por que da saída dele da subsecretaria de inteligência. Entendeu? O cara... Eu espero que tenha a oportunidade de você sentar com ele aqui, Pirata, que você vai ver o nível de inteligência desse cara. O cara é sinistro, né? O cara é foda, patroa. Não, ali é bruto, o cara é bruto. O nível de inteligência, o nível de perspicácia do cara e o que ele fez. Bicho, ele fez exatamente o que o Trump fez nos Estados Unidos. Começou através da prisão do Marujo e dos outros ali, começou o follow the money.
Entendeu? Ele começou a seguir da onde vem o dinheiro, achou quais eram como é que chama? Os financiadores. E quando ele chegou na decisão de, olha, Romualdo, isso daqui tá chegando em pessoas que a gente não queria na cadeia, né? Ele teve que fazer uma escolha, ou continua a investigação, ou ele finge que não viu, mela, né? Ficava na boa e mantive o cargo dele. Ele preferiu fazer a integridade e fazer o certo dele. E foi punido com o rebaixamento de cargo dele. Ele é concursado, não pode ser demitido. Ele é um delegado. Porém... Só que o delegado geral entrou com ação na corregedoria. Estão tentando. É uma retaliação, cara. É uma retaliação. Inclusive, esse delegado geral, ele é aposentado. Ele não poderia nem ser nomeado delegado geral. Isso pela lei é ilegal. A nomeação dele, ele ocupar esse cargo é ilegal, porque ele está aposentado. Um delegado geral da Polícia Civil tem que estar na ativa, por lei. Ele não está na ativa, ele está aposentado, cara. Eu não sei da lei, mas... Não, ele está aposentado. Ele não pode. Então, assim, eles estão fazendo toda uma perseguição. Aí vem... Não. Civil vai sobrar pra mim. Eu já te falei, não olha no espelho. É porque eu já tô no Ministério Público. Depende do delegado lá, dá crime ou não crime. Mas assim, cara, o que estão fazendo com o Romualdo é uma covardia. Esse é o termo, uma covardia. Ele está sendo perseguido por fazer o trabalho dele. Uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa que escolheu fazer o certo, a despeito do cargo, ou você continua nesse cargo. Cara, vem cá. O delegado geral foi e deu uma declaração, saiu na Gazeta, saiu essa semana na Gazeta. Ele foi afastado porque estava negociando dados sensíveis em proveito próprio. Cara, isso é crime. Se uma pessoa que está negociando, um investigador está negociando dados sensíveis a proveito próprio, isso é crime. Então por que ele não foi preso, não foi afastado e não foi desligado da Polícia Civil? Se ele está cometendo crime, quem prevaricou? Tem alguém prevaricando. Por que o delegado não deu a ordem e prendeu ele? Então o delegado geral tá prevaricando. Na verdade, o Romualdo, ele não está negociando dados sensíveis, ele jogou luz não, onde a população não está vendo. Não, isso foi dito sobre o motivo do afastamento dele, antes dele jogar a luz. Foi antes dele jogar a luz. Todas as medidas cabíveis que deveriam ser tomadas contra o delegado Romualdo começaram a ser tomadas depois que ele resolveu dar luz no problema. Aí que você vê... Mas se ele foi afastado do cargo antes de dar luz no problema, ele não estava cometendo crime? O certo não seria ele ser preso e processado? A conta não fecha. A conta não fecha. E eu tenho certeza que ele está sofrendo uma perseguição política logo depois que ele, primeiro, começou com a reportagem que teve do Breno falando que estamos conversando com o delegado Romualdo. Estamos conversando. Com o Partido Missão. Sim. Com o Partido Missão. Estamos conversando. Não tem nada certo. Estamos conversando. Vamos ver o que acontece. Isso é nota pública. Saiu essa reportagem. Foi uma entrevista que a gente cedeu para um veículo aí da mídia. Será que ele leva como senador? Tribuna. Não, foi na tribuna, isso. Foi na tribuna. Aí, logo depois disso, começaram todos os ataques à imagem do delegado Romualdo. Aí ele resolveu vir à luz. Falar a verdade. E eu acredito que a verdade vai aparecer mais cedo ou mais tarde, porque por mais que a mentira tenta cobertar, a verdade vai sempre prevalecer. Quem trabalha com a verdade não precisa ter medo de porra nenhuma. Calma aí, Bolsonaro. Direis a verdade nos libertará. Sua mãe é de bigode ou careca? E é isso, cara. E eu penso o seguinte, a Operação Baeste foi um dos maiores marcos contra o crime organizado aqui no Espírito Santo. A verdade é essa. A Operação Baeste chegou em cima dos cabeças do tráfico aqui no Espírito Santo, pessoas com ligação com o PCC, não foi com o PCC ou com o Comando Vermelho, se eu não me engano com o Comando Vermelho, nem foi com o PCC. Uma das cabeças do tráfico aqui no estado desmantelou e ainda chegou em empresário. Cara, tem vídeo deles aprendendo. O primeiro Comando de Vitória? Não, o primeiro Comando de Vitória é aqui, é daqui. Sim, porra. Então, mas só que tem ligação com o CV. Eu não lembro se é o CV ou o PCC, é um dos dois, mas provavelmente é o CV, por causa da proximidade. Cara, tem vídeo, ele chegando na casa desse empresário, tem BMW,
tem Porsche, velho. Porsche. Quando a Operação Baércio começou a chegar nas pessoas que estão fora do morro e da periferia, ela tá com grande chance de melar. Que a gente sabe como é que é a justiça nesse país. Se você tem dinheiro, você não consegue ser punido. É incrível, né? Você tem todos os recursos protelatórios na justiça, você move pessoas de cargo, como aconteceu com o Romualdo, você move todo o sistema para colocar a pessoa que você quer investigando, o juiz que você quer julgando. Aí fica difícil. Cara, e isso está acontecendo com o Romualdo diante do nosso nariz. Ele está colocando a luz nesse ninho de marimbondo e a gente do Partido Missão está apoiando ele sim, porque somos o único partido com coragem para falar o que está acontecendo nesse estado. Temos 30 e poucos partidos aí, nenhum bota a cara por um delegado que prendeu o maior narcotraficante da história do Espírito Santo. Nenhum! E depois chega na eleição e fala, não, nós somos os bichões. Eu sou de direita, eu sou de direita. Eu sou de direita. Bota a cara defendendo o Romualdo, sabe por quê? Se você fizer isso, sabe, vai vir seu chefe de partido e falar, ô, não mexe aí não. Por quê? Porque a Operação Baércio tá chegando em todo mundo, irmão. Tá chegando em todo mundo. Se você não tiver envolvido, seu chefe, seu subchefe, alguém do teu partido pode estar. E tá todo mundo assim, ó, na mão. Então, presta atenção em quem é de direita de verdade e quem se finge de direita. Na verdade, só tem uma direita aqui no estado, né? Somos nós. Sabor. Se não ficou claro. Sabor direito.